galera, Cris falando e vamos começar. No vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes episódio número 12 que vai sair esse mês. Vocês já imaginaram no possível encontro entre Zamasu e o próprio Bills? É sobre isso que nós vamos falar. Será que o Bills pode usar o seu Hakai sem criar uma nova linha temporal? Sim, nós vamos falar sobre linha temporal e a sua cabeça vai explodir nesse vídeo. Então você já viu que esse vídeo está muito épico, né? Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida, para você não esquecer aí no começo do vídeo. E se você for novo, também não se esqueça de se inscrever. Dado todo esse recado, então vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, todo mundo nessa altura do campeonato deve saber que tanto Hatsu quanto Zamasu foram para o universo número 7. Eu não preciso ficar repetindo isso aqui em todos os vídeos de Super Dragon Ball Heroes. É verdade. Mas a grande questão é o seguinte: ninguém sabe para qual lugar do universo número 7 eles foram. Se eles foram para o planeta Terra, ou até mesmo se eles foram para o planeta do Bills. Ou quem sabe eles foram para a terra do Kaioshin do Leste. Pois foi o Kaioshin do Leste que salvou todo mundo naquele momento difícil. Pois Hatsu tinha derrotado todo mundo. Geral ia ser bagaçado por Hatsu. Ninguém sabe qual seria o destino de todos os guerreiros Z que estavam ali se não fosse o Kaioshin do Leste. Mas tem um grande porém nessa questão. Zamasu acabou voltando e ninguém sabe quem trouxe Zamasu de volta. Eu vi muito de vocês aí nos comentários dizendo que foi o próprio Hatsu que trouxe o Zamasu. Então se alguém aí que tiver a confirmação em qual episódio o Hatsu falou isso, deixa aqui nos comentários. Mas essa nem é a grande questão, e sim se eles forem para o planeta de Bills. Todo mundo sabe que Bills já apagou o Zamasu. Será que ele poderia estar apagando o Zamasu Gattai sem criar uma nova linha do tempo? Para você que não está entendendo e não sabe do que eu estou falando, o Zamasu do futuro que a gente viu ali bonitinho e tal, foi criado graças ao Bills. O Bills acabou sendo o grande culpado por toda aquela destruição, pois existe uma regra entre os deuses: nenhum deus pode matar outro deus. Se isso porventura aconteça, algo acontece no tempo e uma nova linha temporal é criada. E todo mundo sabe que antigamente existia 4 linhas do tempo e graças ao Bills a 5ª foi criada. Então foi a partir daí que o Zamasu acabou voltando, pois o Bills acabou apagando o Zamasu da nossa linha, mas ele acabou criando um outro Zamasu, que foi da 5ª linha. Eu acho que todo mundo entendeu essa parte da história. Até onde eu sei, o senhor mesmo já foi capaz de criar um anel do tempo, caro senhor Bills. Então se o Bills encontrar o Zamasu Gattai, ele poderia estar apagando mais uma vez? Essa resposta é muito simples. É claro que sim, o Bills pode apagar o Zamasu Gattai sem criar uma outra linha do tempo. E por que eu falo isso? Pois o Zamasu Gattai, que é o Zamasu Fusão, ele fez a fusão com Goku Black, que está no corpo de um humano, de um Saiyajin, um extraterrestre. Então ele não é um deus puro, pois nós vimos o Goku Black matando todos os deuses da destruição no futuro e nenhuma linha foi criada. Então nós sabemos que um deus no corpo de um mortal não é capaz de criar novas linhas, porque digamos assim, mesmo Zamasu sendo um deus, ele entrou no corpo do Goku, que é um mortal, então ele deixou de ser um deus puro. Então por isso que no futuro ele matou todos os deuses da destruição e nenhuma linha foi criada. Então é só a gente pensar no lógico. O Goku Black acabou se fundindo com o Zamasu. O Zamasu em si era um deus puro, mas o Black não. Então o Zamasu em si ele não era aquele deus puro, se é que vocês me entendem. Então o Bills poderia estar usando o seu Hakai para apagar Zamasu Gattai, sem nenhuma linha ser criada. É o que pelo menos eu acho. O que vocês acham sobre isso? O Bills pode apagar o Zamasu Gattai? Sim ou não? Poder ele pode, né? A questão é de outras linhas ser criadas. Só recapitulando tudo que eu disse, pois essa história de linhas do tempo, elas são meio que confusas mesmo. Mas o que acontece? Recapitulando tudo. Antes da saga do Black, existia 4 linhas temporal. O Bills bonitão resolveu apagar o Zamasu. Quando ele apagou o Zamasu, um outro acabou sendo criado, que foi nessa 5ª linha.
Então o Bills acabou fazendo essa cagada. Ele apagou um para um outro nascer. E quando esse outro nasceu, ele conseguiu executar o seu plano. Ele acabou matando o Goaço e assim ele conseguiu ir para o Super Shenlong e pediu para que ele entrasse no Goku e assim ele acabou se tornando o Goku Black. Resumidamente, foi isso que aconteceu. O Bills acabou dando essa cagada, mas é claro, né, que foi parte para fazer a história e a gente vê todos aqueles episódios. Então depois disso, nós vimos que o próprio Goku Black matou todos os deuses da destruição, mas nenhuma linha temporal acabou sendo criada. Então a gente faz aquela analogia que eu falei para vocês. Se o Goku Black se fundiu com um deus, então ele não é aquele deus puro capaz de criar outras linhas do tempo caso o Bills apague o Zamasu Gatai com seu Hakai. Então tudo ficaria do jeito que está. Então por isso que muitos de vocês apostam que sim, Bills pode aparecer para usar o seu Hakai. Até porque nós estamos falando de um imortal, não tem como derrotar ele, ao menos que apague ele. No caso, o Bills com seu Hakai, ou até mesmo Zeno-sama. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, não tem essa. Sim, os deuses podem interferir, até porque esse é o trabalho do Deus da Destruição. Ele tem que manter o equilíbrio junto com o Kaioshin do Leste. Então se vir algum vilão e destrói os seres vivos, acaba abaixando o nível de mortais, e por isso que o Sétimo Universo participou do Torneio do Poder. E já que nós estamos falando sobre o Torneio do Poder, vale lembrar que Super Dragon Ball Heroes se passa depois do Torneio do Poder, só não faz parte da cronologia, mas se passa depois do fim do Torneio do Poder. Por isso que o Zamasu conhece todo mundo já sabe de toda a história, sabe que o Jiren é o mais poderoso, tudo se passa antes, só não faz parte da história original. Mas voltando aqui a falar sobre o Bills, onde nós falamos que sim, ele pode interferir em uma batalha, e ele deve fazer isso caso ninguém consiga derrotar uma pessoa imortal. Como eu falei, não tem como derrotar, ao menos que apague ele. Então nós voltamos àquilo que eu falei no vídeo anterior de Super Dragon Ball Heroes. O próprio Vegeta falou aonde que o Champ estava para ajudar o Sexto Universo naquele momento de dificuldade que os Tifurudins estavam causando lá naquele local. Então o próprio Vegeta questiona, por que o Champa não está ajudando vocês? Esse é o dever dele, já que ninguém consegue derrotar estes inimigos. Então o Kaioshin do Sexto Universo acabou falando que ele estava numa reunião lá no Palácio de Zeno-sama. Então com as próprias palavras do Vegeta e com tudo que eu falei, é muito claro que sim, eles podem interferir e o Bills pode estar usando o seu Hakai no Zamasu, até porque ele é fundido com o Black, que é no corpo de mortal, e como eu falei pra vocês, eu creio que nenhuma linha nova seria criada. Mas antes de continuar o vídeo, eu esqueci de pedir para vocês me seguir lá no Instagram, então me sigam, eu aguardo geral lá, eu estou montando o estúdio. Mas vamos voltar aqui. O que acontece? Já que eu dei toda a explicação que sim, caso o Zamasu Gatai seja apagado, nenhuma linha pode ser criada. Então o Bills poderia estar aparecendo mais uma vez e usando o seu Hakai. Então quero que geral comente sobre isso, beleza? Porque antes de encerrar o vídeo eu quero deixar a cabeça de vocês confusas, pois não existe só 5 linhas temporal. Uma sexta linha foi criada no finalzinho da saga do Goku Black. Se você fizer isso, vai acabar criando mais anéis do tempo. E a gente não vai conseguir explicar nada para o Senhor Zeno. Que isso mesmo, pra quem prestou atenção sabe que uma sexta linha foi criada. Pra lembrar vocês aqui, todo mundo sabe que a Mai e o Trunks estavam na nossa linha. Mas o futuro deles tinha sido todo destruído. Então o Whis tem a brilhante ideia e falou o seguinte: por que vocês não voltam ao tempo quando o Zamasu não tinha destruído nada? Aí o Bills até questionou e falou assim: não, vocês não vão criar uma nova linha do tempo, senão o Zeno só vai ficar boladão. Então no final das contas uma nova linha foi criada, pois o Trunks e a Mai voltaram ao tempo. E tudo indica que foi o próprio Whis que criou. Então vocês devem estar se perguntando por que eu falei isso. Eu falei por conta do próprio Zamasu. Ninguém sabe da onde aquele Zamasu veio. Se foi realmente porque ele foi apagado por Zeno-sama daquela linha temporal mesmo, ou se é dessa sexta linha, essa nova linha que acabou sendo criada. Então eu só queria falar sobre essa sexta linha para deixar a cabeça de vocês bem confusa mesmo. Então eu quero que vocês comentem sobre isso, sobre o Zamasu. Ele é dessa linha mesmo ou ele é dessa nova sexta linha? Lembrando, o Whis falou que ia selar ele nessa sexta linha. Não sabemos se de fato ele selou,
Mas eu acredito aqui na minha opinião que sim, o Whis acabou selando o Zamasu nessa sexta linha temporal, e esse Zamasu Gatai é realmente aquele que foi apagado por Zeno-sama, até porque ele está com todo aquele traje que, digamos assim, robótico ali do Freeza, então eu acredito que realmente é o Zamasu no qual o Zeno-sama apagou, é o mesmo. Eu acredito que o Whis acabou cumprindo com a sua palavra e selou o Zamasu nessa nova linha onde que o Trunks e a Mai foram para o futuro. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês estejam ansiosos para esse episódio número 12 que vai sair agora, esse mês, então pode sair a qualquer momento, então vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida, não esqueça de deixar o seu like, e se você for novo, não se esqueça de se inscrever. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo,